boa tarde a todos. Eu, menos do que tentar fazer um painel de como foi o processo de criação de texto das diversas notas técnicas, eu vou preferir fazer uma pequena provocação. Quando a gente fala que 80%, 82%, 84% da população brasileira vive em cidades, significa que discutir cidade é essencialmente discutir o país. Até porque os outros, sejam eles 20%, 15% ou 16%, vivem e estão mais ligados, em sua maioria, a uma atividade econômica que é um dos poucos casos de grande sucesso brasileiro, que é o caso do agronegócio brasileiro. Independente da avaliação político-ideológica que cada pessoa possa ter sobre os efeitos de longo prazo ou o papel que joga o agronegócio brasileiro, ele indiscutivelmente é um caso de sucesso do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de geração de resultados econômicos, de melhoria das condições de vida e de trabalho no campo, são realidades. Ao passo que o processo de urbanização brasileiro concentrou nas cidades o total dos problemas da nação. Então, uma coisa muito interessante, além do momento de discutir cidades articulado com a ideia das eleições, eu sugiro um olhar para quem não só venha ler o material, mas venha participando dessas discussões em torno do Cresce Brasil na sua versão cidades, que não só enxergue uma discussão sobre o urbano, mas essencialmente enxergue uma discussão sobre o Brasil passível de ser vista em cada uma das escalas locais. Porque, no fundo, todos os problemas brasileiros e todas as potenciais soluções brasileiras terão que se dar no âmbito das cidades. Acho que essa é uma ideia-chave que ajuda a compreensão e, pelo menos a mim, ajudou bastante a conduzir a diversidade e a riqueza do material que cada um dos consultores tinha preparado, com um foco, vamos dizer, na sua área de especialidade, apesar de todos eles terem a cabeça suficientemente aberta para perceberem o todo, mas a minha ideia era isso. Por onde tem algum fio condutor de trabalhar isso, e eu acho que é bem essa ideia que se casa com a ideia do Cresce Brasil. Por quê? Um problema que com certeza vai aflorar nessas discussões, nesse painel, vai aflorar em todas as discussões sobre as cidades, é um problema de uma brutal falta de financiamento para as cidades. Há uma carência de recursos para as cidades. O tamanho dos desafios é enorme, cada um de nós é capaz de listá-los infinitamente, eles se espraiam por saúde, educação, segurança, mobilidade, transporte, iluminação, habitação, e é uma constatação evidente que não há, a priori, recursos disponíveis para o seu enfrentamento com qualidade no curto prazo. E já há um veto da sociedade brasileira a fórmulas, digamos, mais clássicas e ortodoxas de como resolver isso. Não é uma sociedade disposta a nenhum grande aumento de carga tributária. A saída de mais tributação não se demonstra factível num momento próximo. Não é uma sociedade que tenha se demonstrado até agora disposta a partir para um mecanismo que eu chamaria de sudeste asiático, de um brutal rebaixamento de salários como forma de garantir rentabilidade para os negócios e, portanto, sem mexer em carga tributária, aumentar a arrecadação do Estado. Esse é um modelo socialmente perverso e que a sociedade brasileira busca um caminho diferente, e muito menos a ideia de uma redução generalizada de serviços. Nós já temos cidades profundamente carentes de serviços, a ideia de reduzir serviços nas cidades é mais não só antinatural, é antissocial do que qualquer outra. Isso vai colocar um desafio que é tipicamente de engenharia. O único caminho brasileiro para gerar mais recursos é um caminho de aumento de produtividade. Se não é por mais tributação em cima do que tem, se não é por redução dos custos, leia-se, redução de salários, se não é por redução de serviços, o grande desafio para gerar recursos para o Brasil é um desafio de produtividade. Como? Com o capital presente, com a força de trabalho presente, se gera mais riqueza a partir dessa ação. E isso é essencialmente um desafio de engenharia. Discutir produtividade é discutir engenharia na sua essência. Como produzir mais e melhor com os fatores dados. E, portanto, ao discutirmos o financiamento das cidades, temos que nos obrigar a discutir a produtividade geral da economia como capacidade de gerar mais recursos. E, ao mesmo tempo, a produtividade dentro da cidade. Porque outra coisa que é presente nesse debate o tempo todo é o problema do desperdício do recurso público. É a falta de projeto, é o projeto mal feito, é o projeto refeito, é a obra refeita,
É aquela cena que nós todos já assistimos 500 vezes, do mesmo buraco aberto 4 vezes por 4 concessionárias diferentes, da falta de coordenação. Existe um sério problema de produtividade na gestão urbana. Eu diria que a gente oscila no Brasil muito entre dois extremos. Ou, o que eu de brincadeira chamaria de urbanismo de prancheta, que é a ideia do macroprojeto, uma grande concepção de cidade, tem muito a ver até com a nossa tradição brasiliense de conceber uma cidade nova por completo, ou um grande plano de modificação, e que geralmente não temos nem as condições políticas, nem econômicas, nem funcionais de colocá-lo em prática, ou a gente deriva para situações completamente ad hoc, que é a gestão cotidiana mínima de cada secretaria, de cada engenheiro, resolvendo um problema solto na cidade. Nenhuma desses extremos resolve um problema de produtividade do uso dos recursos municipais hoje. E aí eu acho que, novamente, surge um desafio para nós como engenheiros. É o desenvolvimento de uma engenharia de cidades. Os engenheiros já desenvolveram, superaram esse desafio no campo da produção industrial. Se a gente pensar no chão de fábrica, desde o século XIX, a engenharia veio sabendo como coordenar os diversos fatores dentro de uma fábrica, que vão do marketing aos recursos humanos, à área comercial, à produção propriamente dita. Esse tipo de concepção tem que ser criado e aplicado à gestão das cidades. A gente sair só do macroplano ou das situações emergenciais da gestão ad hoc e criar, da mesma forma que se desenvolveu uma engenharia de produção, no caso da fábrica, da tradição de produção material, como produzir cidade, como ter engenharia para gerenciar a produção da cidade. Eu queria deixar essas duas provocações só para abrir a conversa. Muito obrigado.